nós. Já, vamos, como fiz referência, entrar para a segunda parte do nosso programa e vamos falar hoje sobre propriedade intelectual, que é o tema para o nosso momento de conversa já a seguir. Hoje celebra-se o Dia Mundial da Propriedade Intelectual e é por isso mesmo que eu vou convidar para os dois momentos de conversa com duas agentes de propriedade industrial que já encontram-se no nosso estúdio e que vão falar sobre este tema, vão nos dar a conhecer um pouco mais sobre o que é que será. Temos como convidadas a Cláudia Mambon e também Maria Augusta, que já se fazem presente nos nossos estúdios. Boa tarde, bem-vindas ao programa Minha Família é Demais. Obrigada pelo convite. Bom, eu vou começar mesmo por este Dia Mundial da Propriedade Intelectual. Se calhar, melhor esclarecidas, poderiam dizer-nos o que é propriedade intelectual e, se calhar, se existe uma diferença entre propriedade intelectual e industrial. Eu não sei qual das duas é que vai começar. Se tivéssemos um rapaz, eu diria que primeiro as damas. Mas fiquem à vontade, nós estamos na nossa sala, estamos à vontade. Ok. Hoje, celebra-se hoje, 26 de Abril, e celebra-se a cada ano, desde 1970, o Dia Mundial da Propriedade Intelectual. E que propriedade intelectual o que é? Propriedade intelectual é tudo aquilo que é meu, que eu crio, não é? Eu penso e desenvolvo e eu crio. Poderia-se dizer que propriedade é porque é meu. Sim, é de pertença. É da minha pertença, então isto não se deve dar a conhecer antes, não é? Que eu tenha tudo criado, tudo definido. A diferença entre propriedade intelectual e propriedade industrial, sim, existe. Existe a diferença, mas essa diferença é aquela que se diz que a propriedade industrial, não é? Ela faz parte da propriedade intelectual. Porque dentro da propriedade intelectual nós temos os direitos de autor, temos a propriedade industrial e temos os direitos conexos. Então, por isso mesmo que se diz que a propriedade industrial é um ramo da propriedade intelectual. Agora, este último termo que usou, qual é a sua, vamos lá dizer, a sua maneira de interpretar? Este último termo que usou, temos a propriedade intelectual, industrial, depois tem este conexo, não é? Sim, os direitos conexos. Os direitos conexos. Aqui, como fazer o uso destes direitos conexos? Bom, tudo isto está relacionado com a propriedade intelectual. Exato. Então, são as várias áreas, não é, em que elas estão relacionadas, no caso, à propriedade intelectual. Os direitos conexos, nós temos os direitos conexos quando nós estamos a falar sobre direitos do autor. Exato. Então, os direitos conexos estão relacionados, sim, aos direitos do autor. Os direitos de autor são estes que proíbem, neste caso, a divulgação desta propriedade sem autorização de quem criou, não é? E sim, como usar isto já no campo, já na situação de estarmos num momento de conflito, como usar isto? Que instrumentos é que defendem os direitos do autor? Tudo aquilo que é obra é de pertença de quem criou. Exato. Para que eu possa fazer o uso, eu preciso da autorização do respectivo dono. O que acontece é que nós temos os livros, temos os filmes. Exato. Aí é o direito do autor, aquele que fez aquele filme, aquele que fez aquele livro. O direito conexo encontra aquela situação da pessoa que interpreta. Eu faço o livro e alguém usa o livro, declama uma poesia. Alguém pode usar o livro para fazer um teatro. Então ali tem duas componentes. Exato. Tem a componente dono do livro e tem a componente da pessoa que interpretou aquilo que está no livro. Todas essas pessoas, elas estão asseguradas daquilo que é o seu direito porque estão a fazer um trabalho. Exato. Mas antes de mais, devem pedir permissão ao respectivo titular. Eu sou dono do livro,
queres usar meu livro para fazer um teatro, tens que me pedir autorização para poderes fazer. Ok. Agora, aqui fica mais claro relativamente aos direitos autorais e também o direito do uso desta propriedade. Entretanto, quando não se observa este pedido de autorização prévio, como eu, como detentor de um livro ou dono de um livro, como usar isto a meu favor na prática? Geralmente, se alguém usa algo sem que o dono lhe tenha dado essa permissão, vai-se a um outro lado, Exato. que é usar a lei, Exato. porque a lei me protege. É por isso mesmo que se diz que em propriedade intelectual tudo aquilo que é fruto de criatividade, de invenção de alguém, tem que ser registrado. Exato. Ao registrar, tu estás a proteger. Então, eu só posso reclamar por algo que eu fiz o registro. Exato. Então, suponhamos que eu tenha um livro, mas eu não fui registrar aquele livro. Eu não tenho como provar que aquele livro é meu. Então, qualquer um pode fazer uso. Então, é preciso primeiro que eu registre esse trabalho ou essa invenção, para que eu depois possa ser protegida quando for aparecer alguém que está a fazer uso indevido. Como é que eu sou protegida? Eu tenho um registro que prova que aquele trabalho é fruto do meu trabalho, da minha criatividade, então a lei me protege. Existem cá no nosso país situações em que não é observada esta permissão que deve ser feita pelo autor sobre alguma matéria que já foi usado e que teve que se recorrer à lei para resolver? Alguma situação que vocês que se lembrem? E se no nosso país, por exemplo, há esta cultura de fazer o registro das obras? Bom, infelizmente nós não temos a cultura de fazer o registro das obras. Esse é um grande calcanhar daqueles que existe. Quando nós falamos de obras, falamos não só obras literárias, Exato. falamos de música, falamos de tudo aquilo que é criado. E nós temos um grande déficit. Bom, não sei se é falta de conhecimento e tudo mais, mas há situações sim em que há conflito, porque as pessoas não sabem que é necessário fazer o registro das suas obras. E esta situação de conflito, bom, agora não me ocorre assim um caso, mas penso que há um tempo atrás vi na televisão em que dois artistas estavam a disputar uma música, porque um dizia que esta música é da minha autoria e o outro dizia que não, porque eu é que criei. Mas aí está, a pessoa criou, mas não registrou. Como é que diz que é minha? O que é que prova que aquela obra é sua? É daí a necessidade de se fazer o registro daquilo, daquilo que são as nossas criações, as nossas invenções. E olhando para este quadro, será que há aqui, como disse, esta falta de informação? Quais são as plataformas que são usadas? E se calhar até, de alguma forma, explicar às pessoas como podem ter acesso a estes serviços que a posterior lhes vão beneficiar? O primeiro passo, e que eu acho que é também o mais importante de todos, é que quando nós temos uma ideia, quando nós criamos, nós temos que guardar a ideia em segredo. Essa é a primeira. Vamos desenvolver aquilo que é o nosso projeto, e quando tivermos o projeto, tivermos já a ideia bem concebida, nós vamos registrar. Mas aí está, depende de que área é a que nós nos referimos. Se for para música, se for para a área da literatura, existe a Sociedade Moçambicana de Autores. Eles é que tratam, no caso do registro para direitos de autor. E depois, se nós estivermos a falar de marcas, se estivermos a falar de patentes, estivermos a falar de qualquer outro direito de propriedade industrial, existe o Instituto da Propriedade Industrial. Vou agora aproveitar e vender o meu peixe. O Instituto da Propriedade Industrial, ele não trabalha sozinho. Exato. Existem aqueles que são os agentes da propriedade industrial, aqueles que ajudam neste processo de registro, mas aí nós estamos a falar da propriedade industrial. Exato. É aí onde aparece a figura do
agente de propriedade industrial. É sobre isso mesmo que vamos falar já a seguir. Qual é o papel de um agente de propriedade industrial neste processo todo? Ok. O que o agente de propriedade industrial faz é nada mais, nada menos do que assessorar, Exato. ajudar a este criador desta obra, desta invenção, a proteger os seus direitos. Então vai lhe orientar para dizer, vai lhe assessorar e dizer quais são os passos que deve seguir. Porque muitas das vezes há situações em que, por exemplo, nós temos o dono de uma marca e é uma marca internacional. Exato. Não vai sair do seu país para vir fazer o registro aqui em Moçambique. Sabe que existe um agente de propriedade industrial, então vai contactar a este agente para dizer que, olha, eu quero registrar a minha marca em Moçambique. É a partir daí onde entra este agente de propriedade Então podemos assumir que este agente de propriedade industrial serve como uma espécie de um advogado, né? Alguém que assessora, sim, mas ao mesmo tempo defende este autor ou que tenha um direito sobre uma determinada obra. Sim. O agente, para além de fazer aquilo que são os registros de marcas ou patentes ou modelos de utilidade que fazem parte da propriedade industrial, quando exato, perguntou qual é a diferença exato, que existe entre propriedade industrial e intelectual, o que acontece é que dentro da propriedade industrial nós encontramos tudo aquilo que são sinais distintivos do comércio. Esta mesa é alguma coisa, esta cadeira, então à medida que essa cadeira sofre alterações, então estamos a fazer um desenho industrial, é um design. Okay. E tem um modelo de utilidade. É tudo aquilo que já existe, mas eu procuro melhorar para beneficiar, quer dizer, já existe a cadeira, mas eu vou pôr uma coisa que vai te dar mais comodidade ao sentar na cadeira. Okay. Então, um agente não só, por exemplo, recebe instruções do cliente que diz, olha, eu quero que tu registres isto. Se aquela coisa que ele está a pedir para registrar é algo que, tendo em conta o nosso código da propriedade industrial, não é aceite, esse agente tem que dizer ao cliente que eu não posso registrar isso porque o meu código da propriedade industrial aqui em Moçambique não aceita fazer registro. Vamos falar, por exemplo, de marcas. Eu não posso registrar um termo que por si só é ofensivo à moral pública. Ainda que, por exemplo, esse pode ser um nome, por exemplo, em dialeto, sim, ok? Que seja pejorativo. Em Amani tem um nome e Manica tem um outro nome. Desde o momento que esse nome, quer dizer, esse nome dentro do território nacional, para uma província é um sim, nome normal, mas para uma outra província já constitui algo pejorativo, já não se pode registrar. Okay. Então é preciso acautelar tudo isso, porque há marcas que em outros países é normal registrar, por exemplo, cannabis, não nem normal, sim, mas já não podemos registrar aqui em Moçambique. Exato. Então eles às vezes dizem, não, eu quero que tu registres essa marca em Moçambique. Não, em Moçambique não é registrar. O código não permite, okay, mas na Holanda é. E agora, então, quando encontra-se esse tipo isso, de situações com o cliente, que tipo de soluções pode-se encontrar nesse sentido? Alguma outra alternativa que o agente de propriedade industrial dá ao cliente ou o negócio para por aí? Quando são nomes pejorativos, não há negociação possível, porque exato, não depende do agente. Exato. É aquilo que a lei prevê, que o código prevê, e o código diz que não é não. Não é possível fazer nada. Mas para um agente, sempre tem que aconselhar o seu cliente a primeiro fazer uma pesquisa. Exato. Porque esse também é um outro problema. É que muitas das vezes a pessoa vai para registrar uma marca que ela já existe. Sim. Então, para não haver conflitos, o recomendável é que se faça uma pesquisa para saber se existe uma marca igual ou similar àquela. Okay. Então, se existir, Neste processo de pesquisa, é o agente industrial que faz esta pesquisa ou o cliente, quando se aproxima, já deve ter feito esta pesquisa? O agente vai sugerir ao cliente. Se o cliente aceitar, a gente vai dar entrada no Instituto da Propriedade Industrial, eles é que vão dizer se na base de dados deles existe uma marca igual ou similar. Ok. E quando existem situações de género, há necessidade sempre de se encontrar um outro nome ou pelo menos adaptar aquele nome já existente ou nem por isso?
Nós às vezes já aconselhamos que para este caso não vale a pena mesmo tentar registrar, escolha um nome. Há vezes que com base nos resultados é possível sim registrar. Sim. Nós estamos a conversa com as nossas convidadas, que é a Cláudia Mamboni e também Maria Augusta. Falam-nos um pouco sobre propriedade industrial. Celebra-se hoje o Dia Mundial da Propriedade Intelectual e falamos sobre este tema na nossa tarde e segunda parte do programa. Agora, quais são os primeiros passos que nós devemos observar, para além de, obviamente, fazer esta pesquisa sobre o nome, se já existe ou não da empresa, mas quais são os passos que devem ser seguidos para o registro de uma propriedade? O primeiro mesmo é fazer pesquisa. Sim. Sim, é fazer pesquisa, porque a minha colega bem disse que muitas das vezes o que estraga é que eu tenho algo que quero registrar e antes de registrar eu já compartilho. Sim. Então, por causa de partilhar, eu sou obrigada a fazer uma pesquisa. Porque alguém pode ser primeiro que eu e vai registrar. E segundo o código, é dono daquele direito a pessoa que for a registrar primeiro. Exato. Então, o mais aconselhável é que primeiro temos que fazer uma pesquisa para saber se a marca existe ou não. Se o IP disser que a marca não existe, é só ter os documentos necessários, registra essa marca e tem um tempo estipulado que o IP vai levar, vai receber os documentos completos do registro, vai analisar e ao analisar vai ver essa questão de se existe uma marca similar ou não. E depois também pode existir um caso de alguém perceber que aquela marca que aquele cliente quer registrar é minha pertença. Então é nessa altura que também essa pessoa pode se opor e dizer não, essa marca não pode ser registrada, mas aí está, tem que fazer, tem que ser por escrito e provar que realmente a marca é dele ou não. Então o mais aconselhável é mesmo fazer pesquisa. Este processo não é um processo demorado para quem, por exemplo, quer criar uma empresa ou que queira registrar uma empresa? É um processo demorado por causa desta pesquisa ou nem por isso? Há aqui uma forma de acelerar um pouco mais este processo? Bom, a propriedade industrial, ela defende aquilo que é o produto da empresa. Exato. Não é? A empresa já está criada, Sim. não é? A empresa já está criada e o empresário quer começar a usar a sua marca, não é? A sua marca, o seu produto ou serviço. O que este tempo de análise não significa que ele não possa começar a operar ou começar a usar a marca. O que se tem que garantir é que ele foi o primeiro a registrar a marca, que é para evitar situações de conflito. É por isso que dizia que é necessário primeiro que a empresa esteja criada e a partir daí registrar o produto ou o serviço. Okay. Então, esta demora é aquela normal em que é preciso analisar o processo para ver se é aceito ou não. Este processo de criação de empresa não tem nada a ver com a propriedade industrial? Não, é um processo que está à parte. Tanto é que os detentores do direito da propriedade industrial, sendo uma empresa, no caso, já tem que ter a empresa registrada. Ok, e para este registro da empresa, alguma informação, como, vamos assumir que faça parte do mesmo pacote até chegarmos à propriedade industrial, quais seriam os passos a seguir antes de chegarmos a esta fase em que entra o agente de propriedade industrial para se criar a empresa? Há aqui esta informação que possam partilhar connosco? Bom, não temos muita informação, não somos se calhar as pessoas certas para dar essa informação, mas existe o balcão de atendimento único, bom, que eu saiba, é só apresentar o NUIT e depois tem lá os outros passos. Sei que lá também é necessário fazer a pesquisa, que é para saber se já existe uma empresa com o mesmo nome. Okay. Então faz a pesquisa e depois tem a certidão que lhe dão e com o número do NUIT e vai preencher os requisitos que são ali solicitados. Alguma informação que poderiam partilhar connosco quase que no encerramento da nossa conversa a respeito deste Dia Mundial de Propriedade Intelectual e se calhar também sobre a propriedade industrial, falarem-nos um pouco mais sobre isso, mesmo quase a fechar, alguma informação adicional?
Este ano, Sim. o lema da propriedade, do Dia Mundial da Propriedade Intelectual é a propriedade intelectual e as pequenas e médias empresas. Certo. Levar as ideias para o mercado. Porque o que tem acontecido é que poucas pessoas, infelizmente, poucas pessoas têm conhecimento sobre a propriedade intelectual. E eu acredito que se nós começarmos logo cedo, quando digo logo cedo, desde pequenos, na escola primária, a sabermos, exatamente, termos noção do que é propriedade intelectual, se calhar estaríamos a pensar de uma outra forma. Porque nós temos ideias que são criadas, mas estas ideias ficam ali conosco, porque não sabemos aonde colocar aquilo que é o nosso produto. Perdemos dinheiro, achamos que somos pobres quando temos as ideias, quando podemos produzir. E eu acredito que o lema deste ano tem mais valia, porque é preciso nós chamarmos a atenção, chamarmos as pessoas, darmos a conhecer aquilo que é a propriedade intelectual, aquilo que pode ser feito com base nas ideias, nas suas criações, e trazer ganhos financeiros, não só pessoais, mas também para o país. Certo. Em 26 de abril começou-se a comemorar como Dia Mundial da Propriedade Intelectual a partir do ano 2001. 2000 foi o ano que se escolheu a data, e 2001 começou-se a comemorar. E uma das maneiras que se encontrou, que a OMP encontrou, que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual encontrou, é que todos os anos essa data escolhe um lema, e neste ano escolheu esse. E o que acontece é que procura-se juntar-se várias pessoas a nível mundial para discutir a questão da inovação, a questão da criatividade. Exato. Para o nosso caso aqui em Moçambique, nós ainda estamos numa situação em que as pessoas ou a população desconhece o conceito de propriedade intelectual, ou para que serve, ou quais são os ganhos que Moçambique teria se as pessoas tivessem mais informação. A minha colega disse, temos que começar mesmo de base, nas escolas, nas universidades. Existem algumas universidades que já dão algumas matérias relacionadas com propriedade intelectual, mas é muito pouco. Sim. O grosso das pessoas não sabe que existe. O grosso das pessoas até inovam, até têm invenções, mas o que acontece é que elas partilham antes de registrar. Para o caso de patentes, elas não podem ser divulgadas em hipótese alguma. Se eu divulgo e depois vou dia seguinte para o IPI para ir registrar, a particularidade da novidade daquela invenção já não existe. Porque eu divulguei muito antes de fazer o registro. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem. E nós hoje brincamos muito, temos festas de tia, primas, onde sempre tem umas receitas. Aquelas receitas parecem não ser nada, mas está ali inclusa a propriedade intelectual. Eu não tenho que partilhar, eu posso ganhar dinheiro com aquela minha receita, porque eu posso confeccionar a tal coisa e posso vender. Então eu já sei que aquela coisa é única, eu só vou encontrar feito pela fulano de X, etc, etc. Então as pessoas têm os dons que têm, mas não sabem que podem produzir e ganhar dinheiro com isso. Porque a propriedade intelectual, em tudo que a gente faz todos os dias, no nosso dia a dia, a gente vive propriedade intelectual, só que não sabe. Então nós partilhamos as coisas. Fora já não acontece isso, não existe receita que eu posso dar à minha irmã, não funciona. As coisas não são assim. Eu tenho que ganhar dinheiro com aquilo, porque aquilo é algo meu, é algo que eu produzi. Então, acho que as nossas escolas precisam de passar a lecionar, e já desde pequeno, nas escolas primárias, as crianças começarem a aprender o que é isso de propriedade intelectual, a guardar segredo quando tem algo que estão a imaginar e mais tarde querem ganhar dinheiro com isso ou querem produzir. Hoje, por exemplo, nós estamos a falar de Covid, é o assunto do momento. E estão aí as patentes.
que são esses Covax, AstraZeneca. Isso é patente, é algo que as pessoas investigaram e estão a ganhar dinheiro com isso. Então, é possível também com inovação, com tecnologia, com criatividade, moçambicanos também passarem a ganhar com as TICs. É possível fazer uso disso e criar algo, mas desde o momento que primeiro guarda o segredo, depois de registrar é que pode partilhar. Sim, depois pode compartilhar com as pessoas. Muito obrigado, Cláudia Mambone e Maria Augusta, por partilharem este conhecimento sobre este Dia Mundial da Propriedade Intelectual e, acima de tudo, algumas ideias também que foram partilhadas aqui, com certeza vão servir para os nossos telespectadores que estão ligados ao nosso programa. Quero agradecer-vos mais uma vez por participarem do nosso programa e esperamos contar convosco sempre que for necessário. Obrigada, nós é que agradecemos. Muito bem, nós seguimos em frente com o programa Minha Família é Demais e hoje falamos sobre propriedade intelectual. Já a seguir vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos em instantes. Boa tarde.